Eu convido os irmãos e irmãs para que nós possamos juntos fazer essas leituras. Primeiramente, Lucas 1, versículos 30 e 31. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículos 30 e 31. Vamos juntos? Lucas, capítulo 1, versículos 30 e 31. Juntos então? Então, o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Lucas ainda 1, versículos 11 a 14. Lucas 1, versículos 11 a 14. Juntos? Então, o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, ao lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. E agora vamos lá no Evangelho de Mateus, também o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, vamos do versículo 19 ao 21. Mateus 1, 19 a 21. José, com quem Maria era casada, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. E agora, queridos, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Oremos, queridos. Pai de amor, nós te damos graças pela tua palavra que nos edifica. Te damos graças pelo teu Espírito que nos dá a compreensão dessa palavra. Seja Ele, Deus, a habitar os nossos corações neste momento, que venha dele toda a orientação para a nossa compreensão. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. A igreja pode se sentar. Então, queridos e queridas, neste domingo que segue as festividades do Natal, ainda pulsantes em nós, e que dedicamos para celebrar a passagem do ano que finda, acolhendo um novo ano que desponta,
duas frases vieram ao meu coração e se iluminaram mutuamente quando pensei sobre que mensagem trazer para esta noite de virada de ano, se assim podemos chamar, essa noite de ano novo. E as frases que saltaram ao meu coração foram: não tenham medo, eis que estou à porta e bato. Desde que estava trabalhando ainda, preparando o Natal, vendo as leituras, isso sempre vinha ao meu coração. Todos os anúncios sobre o nascimento de Jesus foram precedidos por essa frase: não tenham medo. O que pode nos ajudar os textos que lemos para celebrar o Ano Novo, dentro de um contexto de pensar a frase não tenham medo, no contexto em que ela foi dita pelos relatos bíblicos, e a frase eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, entrarei na sua casa, jantarei, cearei com você. O que podem nos ajudar os textos lidos para celebrar Ano Novo? Detendo-nos nos textos que nós lemos, podemos observar que nos relatos sobre o primeiro Natal, registrados nos Evangelhos, ouvimos em todos eles o anúncio do anjo: não tenham medo. Portanto, foram situações de dificuldade. Não tenham medo. Não tenham medo é o que ouve o sacerdote Zacarias, inseguro diante da presença do anjo do Senhor. Não tenha medo é o que o anjo diz a Maria, que se vê diante de um futuro desconhecido quando sua gravidez é anunciada. Não tenha medo é o dito a José, confuso e ferido em seus planos. Também é o que acalma os pastores, homens simples, surpreendidos pela luz no meio da noite. Também os pastores, quando viram aquela luz, foram tomados por um sentimento e o anjo chegou e lhes disse: não tenham medo. Em todos os casos, o medo nasce do mesmo lugar. Que lugar é esse? Quando Deus entra na história. Quando Deus entra na história, todos os relatos ali têm essa frase: não tenham medo. Quando Deus está entrando na história e a muda por definitivo, vem também um consolo, uma força, um ânimo, dizendo: não tenham medo. O medo surge quando percebemos que não temos mais o controle das coisas. Certamente hoje, no limiar de um novo ano, muitos de nós experimentamos esse mesmo sentimento. Medo do que virá, medo de errar, medo de não dar conta, medo de perder alguma coisa, medo das mudanças. O ano é novo, é assim que a gente chama? Existe nesse processo uma mudança. E quase sempre as mudanças nos causam medo, pois não temos e não sabemos o que efetivamente vai acontecer, o que efetivamente está por vir. É justamente aí que o Senhor nos diz: não tenham medo. É aí também que entra o contexto do que lemos lá
Apocalipse. Esse Deus que entrou na história do mundo, bateu a porta do mundo, bate também a porta da existência de cada um de nós. E a sua entrada em nossas vidas vem acompanhada de alegria. Não foi assim? O anjo falou para Maria: não tenha medo, eis que trago notícia de grande alegria. Vem acompanhada de alegria, pois ela não acontece de forma invasiva. Jesus é o visitante que bate a porta e deseja que ela se abra, para que ele não só entre, mas participe do momento de maior intimidade em uma casa, que é o momento da refeição. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei, jantarei, sentarei à mesa, participarei do melhor momento que há numa casa, que é o momento da refeição. A figura que nós temos projetada aí e que trouxe para esta noite, cuja pintura original é de autoria de Rômulo Lutz, é intitulada A Luz do Mundo. A pintura apresenta Cristo batendo numa porta fechada. Ele bate suavemente. Ele coloca o seu ouvido junto à porta. Ele deseja ouvir se lá dentro há alguém que responda ao seu toque de chamada para abrir a porta. Com certeza, para muitos, não é a primeira vez que se depara com esta imagem. Eu me lembro como criança que chegava em várias casas que tinha este quadro. Eu sou de uma tradição católica, não sei se entre os protestantes tinha muito desse quadro, mas me lembro de criança as casas com este quadro. Esse quadro é um quadro antigo, já se ouviram muitos elogios a respeito dessa obra, mas existe um dado curioso a respeito dele. Certa vez, um observador curioso achou uma falha no quadro. Eis que a porta não tem fechadura, observou aquela pessoa. Então perguntou ao artista: como é que Jesus vai conseguir abrir essa porta? Ela não tem fechadura. E o autor respondeu: é assim mesmo, respondeu o pintor. Essa é a porta do coração. Só se abre do lado de dentro. Essa porta só se abre do lado de dentro. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e jantarei com ele e ele comigo. É assim, meus irmãos e irmãs. Cristo bate a porta do nosso coração, como bateu lá na porta de Zacarias, no coração de Zacarias, como bateu no coração de Maria, de José, daqueles pastores que ouviram aquela voz. Não tenham medo, pois depois daquela porta sendo batida, que eles ouviram a expressão: não tenham medo. Em nenhum desses casos, ele encontrou um caminho preparado, seguro e sem risco. Se o caminho fosse preparado, seguro e sem risco, que necessidade haveria do anjo consolar aquelas pessoas com a expressão: não tenham medo? Ali foram encontrados apenas corações disponíveis, cheios de temor, sim,
disponíveis diante de novidades e incertezas nas quais Zacarias se viu envolvido, Maria se viu envolvido, José se viu envolvido, os anjos se viram, os pastores se viram envolvidos. Diante das novidades e incertezas nas quais se viram inseridos, o recado dado pelos anjos não foi assim: não haverá dificuldade nenhuma. Não, o que na realidade ouviram foi: não tenham medo, porque Deus está com vocês. Então não foi uma questão mágica, né? Deus simplesmente chegou e fez acontecer na vida de Maria e de José, como se nada alterasse a rotina de cada um deles, como se nada alterasse a vida de cada um deles. Não foi assim, porque se assim fosse, o próprio anjo não precisaria chegar com o consolo, dizendo: não tenha medo. Olha, novidade está aí, coisa que vai revirar a vida de vocês está aparecendo por aí, mas não tenham medo. Portanto, queridos, abrir a porta, então, não significa ausência de medo, mas confiança que gera um sentimento maior do que o medo. Maria abriu a porta, mesmo tendo que mudar seus planos. Os pastores abriram a porta, deixando seus rebanhos e indo ao encontro da manjedoura aonde estava o menino. Foram atos de coragem diante de uma novidade de vida que se apresentava para cada um deles. E é assim que acontece. O ano novo está nos pedindo essa mesma coragem. Mesmo que não saibamos o que tem reservado para nós, mas que ressoe em nossos ouvidos: não tenham medo. Ressoando nos ouvidos pela confiança que temos de que Deus está do nosso lado. Quando Jesus diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele reconhece que há uma escolha. Se alguém abrir, não é assim que o texto diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, há um condicionante. Ele reconhece que há uma escolha. E assim, queridos, acontece às vezes conosco. O medo faz mantermos a porta fechada. E não só a porta do nosso coração, mas a porta das oportunidades. Quantas vezes nos refreamos por medo diante das oportunidades que aparecem em nossas vidas? O medo pode nos levar a manter a porta fechada, nos protegendo, mas também nos isolando. Nos protege por um lado, mas também nos isola. A fé, ao contrário, conforme vimos hoje na escola dominical, a fé faz com que nós nos movimentemos. E o primeiro movimento é esse movimento de abrir a porta, mesmo diante do medo. Nesse momento, então, Jesus, os anjos explicam a Maria, a José, a Zacarias, aos pastores, o que está acontecendo. Certamente o nosso Deus há de nos explicar também o que é que está acontecendo, para que nós consigamos discernir e agir conforme a vontade de Deus. É a fé que nos leva a abrir, mesmo tremendo, porque confiamos em quem está do outro lado. Eis que estou à porta
Do outro lado da porta está o nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nunca esquecer. Do outro lado da porta dos nossos medos está o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste ano, queridos, nós estamos efetivamente batendo a porta de 2026. Mas Natal já nos ensinou. Natal nos revela que Deus não elimina a noite, mas Ele entra nela. Foi assim com os pastores. Continuou noite, mas agora a estrela os guiava, assim como nós fizemos na nossa comemoração de Natal. O Natal não tira os pastores da escuridão do campo, mas faz uma luz brilhar na escuridão. Não tenhamos, portanto, medo da escuridão, porque a luz que nos guia há de brilhar. Da mesma forma, o Natal, o que vemos acontecendo no Natal, para José, os seus dilemas não foram resolvidos, mas o caminho foi traçado. Certamente desafios apareceram para José. Venceu o desafio de acolher Maria, mas quando acolheu Maria, teve que pegar Maria grávida, levar, e aí começa todo o processo dos desafios de José. Portanto, naquele momento que o anjo diz, não tenha medo, ele não resolveu de imediato todas as problemáticas de José. Ele apenas disse, não tenha medo. Ou seja, você não está sozinho. Você não está sozinho. Da mesma forma, quando Maria acolhe o anjo, ele não explica tudo a Maria, mas ele reforça que estará com ela acompanhando todo o seu processo. Por isso, o não tenham medo não é um convite à imprudência, já que eu não preciso ter medo de nada, você é uma pessoa imprudente fazendo o que lhe der na cabeça. Não é assim. Não é a imprudência que somos chamados quando confiamos na frase não tenha medo, mas sim a uma confiança que nos ajuda a superar o medo. Quando abrimos a porta para Jesus, ouvimos a batida que ele diz está a bater se formos abrir a porta. Quando abrimos a porta, nós vemos que Jesus não entra para fazer exigências, mas Jesus entra para sentar à mesa conosco e conversar. Portanto, o que Jesus quer fazer conosco não é mandar um rol de exigências para nós. O que Ele quer é dizer, eu sou seu amigo, quero caminhar contigo, e o testemunho disso é que nós vamos sentar juntos e vamos cear, vamos jantar, vamos estreitar a nossa amizade. Jesus, quando entra, não entra para condenar o passado, mas para redimir a história. Não entra para tirar a nossa liberdade, mas para dar sentido ao nosso caminho. Que neste início de ano possamos reconhecer a voz que bate e acolher a palavra que consola. Abrir a porta e dizer com fé simples, a semelhança dos pastores, com a coragem silenciosa de José e com a confiança profunda de Maria. Dizer assim, Senhor, entra. Não temos todas as respostas. Não sabemos o que temos pela frente, mas temos uma certeza. Temos a tua companhia.
Você já não está mais do lado de fora da casa, mas você está dentro da nossa casa. Está dentro de cada um de nós que abriu a porta para Jesus entrar. E assim, sem medo, segue a caminhar para o novo que Deus preparou. Que abramos assim as nossas portas, deixemos-las totalmente abertas para que Jesus entre e possa caminhar para o novo que Deus prepara para cada um de nós neste ano novo que temos pela frente. Que assim Deus nos abençoe e que Jesus seja nosso companheiro permanente e fiel em todo o 2026 que se inicia